Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Hoje nós vamos pintar e contornar o nosso desenho, certo? Então nós começamos ele na última videoaula. E aí, qual é a ideia por trás dessa atividade? Vamos lá! Na semana passada, nós fizemos a releitura do quadro Mulheres Tocando Violão, do Di Cavalcante, e a gente colocou um contexto que elas poderiam ser mulheres que ao longo da quarentena aprenderam a tocar violão. Elas podem ser irmãs, primas, mãe e filhas, e assim por diante. Então a gente deu esse contexto para aquela obra. Pensando nisso, a gente tem que refletir quais foram as pessoas que a gente mais teve contato na nossa casa. Como está a nossa relação com essas pessoas que ficaram mais de um ano com a gente dentro de casa esse tempo todo? Nas rodas de conversa, eu fiz essas perguntas para estimular a arte de vocês. São pessoas que a gente ficou mais próximo? São pessoas que a gente ficou mais bravo porque todo dia ela tá fazendo alguma coisa? Como que tá a relação com essa pessoa? Então eu decidi fazer aqui, ó, parte da minha rotina. Então essa sou eu e esses são vocês na roda de conversa, tá vendo? Que são as pessoas aí, algumas das que eu mantive mais contato. Ah, mas na minha casa só tem eu e a minha mãe e a gente passou a quarentena assistindo Netflix. Tudo bem, essa foi a sua atividade que você fez ficando em casa respeitando a quarentena e é ela que eu quero que você faça a ilustração. Então hoje a gente vai pintar e aí vocês vão poder contar esse pedacinho da história, esse pedacinho do nosso registro de quarentena. Por isso que a gente está fazendo essas artes observando um cantinho da casa, que é sobre resiliência, essa atividade que é sobre as pessoas, né? Como que a gente conviveu com essas pessoas. E eu espero que vocês realmente gostem de fazer, porque essa arte é bastante especial. E assim que ela estiver bonitinha e colorida, irei deixar aqui pra vocês, ok? Então vamos lá? Bem-vindos a mais uma gravação de tela. Hoje nós vamos fazer a nossa parte digital da arte, que conta um pouquinho da nossa rotina dentro de casa durante esse período aí de quarentena. Então eu cliquei lá no botão de cima, no menu superior, para começar um novo esboço, um novo trabalho, e eu vou vir aqui no quadradinho. Para quem não se lembra, você pode vir aqui em personalizado e colocar o formato sempre quadrado. Então o que eu quero dizer com o formato quadrado? Você vai vir aqui no número e vai colocar, por exemplo, 2000. E aqui embaixo 2000 também. Esse formato vai fazer com que fique quadradinho, ou seja, vai manter as proporções. E aí você vai ter artes iguais às que eu estou fazendo com um formato mais quadrado. Na nossa última arte, o que aconteceu foi que eu fiz ele num formato mais retangular. Então, eu posso vir aqui, venho no botão Outros, posso vir na opção Web e vou clicar nessa terceira opção, que é também conhecida como uma versão widescreen, que é quando você tem o vídeo deitado. E essa vai ser a nossa primeira arte aí totalmente deitada. Então, se você vem fazendo as artes sem ser nesse formato, lembre-se que as artes têm que ter um formato quadrado, pelo menos por enquanto. E aí, por hora, hoje a gente vai fazer uma com esse formato widescreen. Aqui, como vocês podem ver, tá a arte do nosso último vídeo que tem que ser entregue, que é a releitura do quadro Mulheres Tocando Violão, que a gente estava conversando e usando como um contexto, né? Para falar um pouco sobre essas atividades que nós fizemos ao longo da quarentena. Então é importante que as releituras e as nossas atividades autorais, né, desenhos que nós estamos criando do zero, tenham alguma conexão. Eu vou clicar aqui em cima, no menu, vou vir importar imagem. Como vocês já sabem, ele vai lá atrás do nosso menu. Eu vou vir na parte de fotografias, na pasta da câmera, e vou pegar o meu desenho que eu já fotografei. Então é importante que você já tenha fotografado. Depois você vai vir aqui, ó, ampliar com os dois dedinhos, tentando encaixar da melhor maneira possível. Lembrando que no dia que eu fiz o desenho à mão, o que aconteceu foi, né, eu estava aí sem a minha régua. Então eu fiz a margem, ela ficou pra dentro. Mas aqui já deu pra encaixar. Dou um ok. O que eu faço?
venho na camada do meu desenho, diminuo um pouco a opacidade. Ó, o meu desenho ele tá bem leve, o traço dele. O que a gente também pode fazer? A gente pode vir aqui em equilíbrio, tá vendo? Ó, e dar uma mexida nele para poder arrumar a visualização dessa camada. Então eu posso deixar um pouco mais claro, eu posso deixar mais escuro, porque a camada em si tem suas próprias configurações. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou bloquear essa camada para a gente não desenhar nada nela e arrastar para baixo da camada que é a camada em branco. Nessa camada em branco eu vou pegar um pincel e a primeira coisa que eu vou fazer são todos os contornos. Então eu venho aqui na opção de lápis e canetas e contornos e novamente vocês vão escolher um contorno que agrade mais vocês. A gente sabe que em quadros e pinturas não é comum ter contorno, mas no nosso caso de artes digitais que nós estamos aí aprendendo, né, nós estamos dando esses passos para fazer pinturas, o contorno pode ajudar. Uma coisa que vocês podem fazer é fazer todo o contorno em uma única camada só para você ter noção de espaço, e nas camadas coloridas você vai pintando esses blocos e depois você tira a visualização da camada do contorno. Então essa é uma das coisas que a gente pode testar nesse desenho de hoje. Para o contorno eu vou usar a Tattoo Inker, porque ela deixa uma marcação bonita, mas vocês também podem usar aqui, ó, tá vendo? A de caneta tinteiro, que ela fica bem firme, bem certa. Como de costume eu faço um primeiro traço para saber como tá a grossura do meu pincel e eu vou baixar ele para 5, tá vendo? Depois aqui na bolinha vou arrastar para baixo até ele ficar preto, porque eu quero que esse contorno, pelo menos por hora, fique preto, ok? Então tá aqui, ó, minha bolinha totalmente preta, meu traço tá ok. Agora é só começar a fazer. Eu vou começar pelo personagem, né? No caso, por mim. Então, eu venho com calma e vou tentando respeitar o máximo possível o traço original, né? Para que ele fique aí minimamente parecido, né? Então, a gente vai vindo aqui com calma, tentando manter as características do quadro original. E aí, enquanto isso, a gente vai conversando sobre a ideia dessa atividade. Então, qual é a ideia por trás dessa atividade, caso ainda não tenha ficado totalmente claro, né? Essa pessoa que eu estou fazendo, basicamente, sou eu, ok? Sou eu em uma atividade das que eu mais fiz na quarentena, que foi conversar com vocês através da roda de conversa. No caso de vocês vão escolher uma atividade que vocês fizeram e que vocês fizeram com a família, né? Com as pessoas da sua casa. Que tipo de coisa você fez com essas pessoas, né? Que tipo de atividade aí você aproveitou para fazer de diferente com a sua família? Alguns de vocês ao longo da roda de conversa comentaram que assistiram muito Netflix com o pai, com o irmão. Isso é muito legal, porque é uma atividade que pode aproximar a gente, né? Sempre que vocês forem fazer curvinhas, ó, dá o tempo do aplicativo entender que é uma curva, senão ele não sai com curva. Então, a ideia dessa arte é que a gente represente alguma atividade que a gente fez por mais tempo nessa quarentena, algo que foi aí parte, né, da nossa rotina nesse processo de estar em casa. Então, como vocês podem ver, já fiz boa parte do cabelo, né, do rosto. Aí aqui, como eu falei pra vocês, eu posso arrumar a parte da cadeira, né? Eu tenho uma cadeira atrás de mim, que é, né, a minha cadeira do computador. E aqui eu consigo arrumar ela. Eu posso estender aqui o meu traço também, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que não tem problema, gente. Tudo dá pra arrumar, desde que você faça um bom desenho. Então, se você fizer um bom desenho no papel, certamente vai ser mais prático, né, de arrumar e fazer a versão digital do mesmo. Outra coisa importante é essa atividade que você fez. Vamos supor, o que eu mais fiz foi, como eu falei, assistir Netflix com a minha família. Então
tudo bem, gente. Foi uma atividade que você fez com a sua família. É exatamente isso que nós queremos representar. O que a gente ficou fazendo em casa, né? Porque a gente passou muito tempo, ainda estamos, né? Na verdade, passando aí bastante tempo em casa, tendo que lidar com essa situação. Então, junto da temática que a gente vinha abordando da resiliência na roda de conversa, a gente começou a falar sobre pessoas. As pessoas que estão na nossa casa também são pessoas. E como é a nossa relação com elas? Se você tem algum irmão, você pode desenhar você e esse seu irmão, o que vocês fizeram aí na quarentena. Aqui eu vou terminar essa parte para poder ficar bonitinho, ok? Arquivem sempre a parte mais complicada, que é a mão. Eu vou tentar fazer o traço mais leve que eu conseguir, para não ficar estranho. Bem, tô tentando, hein, gente? Desenho de mão é sempre uma questão, né? A gente sempre fica com medo da mão ficar meio esquisita. Mas, ó, consegui, hein? Esse aqui eu acho que foi. Aí aqui eu estou com a minha caneta como se fosse da mesa digitalizadora, né? Deixa eu no tablet. E aí, tenho aqui meu tabletzinho, algumas artes. Minha mesa com o meu mouse. Então, por que eu escolhi a roda de conversa? A roda de conversa é um dos momentos do dia em que eu tenho contato com todos vocês. Eu posso finalmente saber o que está acontecendo, quais são aí as novidades, o que vocês estão fazendo de interessante. Bem, basicamente aqui a gente já terminou. Agora a gente vem pro computador. Para essa parte do computador, a gente pode usar até a ferramenta de réguas, né? As réguas que tem aqui dentro. Mas como o meu desenho já tá todo bem orgânico, né? Tá com os traços bem bonitinhos, assim. Eu acho que eu vou continuar fazendo com o traço, né? Lembrando que firmeza na mão é a questão de treino também. Cobrem, mas o meu traço não tá super reto. Não fiquem se cobrando, vocês têm que treinar. E aí, quando vocês treinarem, vocês podem pensar nesse aspecto de como melhorar a minha técnica. Até porque, como eu falei, existe a possibilidade de você usar as réguas. Então vamos lá? Eu realmente gostei do efeito que ficou no traço assim. Achei que ficou bem bonitinho, ficou com cara de desenho mesmo, né? E aqui eu vou ter que dar um jeito de aumentar um pouco minha tela. Ela vai ficar um pouquinho widescreen, né? Que é aquela tela mais esticadinha. Aí eu vou fazer a base dela um pouquinho maior. E aí, feito. Bem, o que é importante? Sempre que vocês adicionarem mais e mais detalhes, que esses detalhes façam sentido com o cenário, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o celular, onde eu me gravo, e ali no cantinho eu tenho a minha tela, que é onde eu leio o chat da roda de conversa. Então, esses pequenos elementos que vão aparecendo, tem que fazer sentido com o todo, né? Por exemplo, aqui são livros. Eu já cheguei a comentar isso na primeira parte do vídeo, mas a minha mesa do computador ela não é muito alta. Então eu coloco alguns livros mais antigos que eu não tenho usado com frequência para poder ser o meu apoio, tá vendo? E aí eles ficam aqui. Bem, feito aqui os meus contornos. Depois todos os detalhes eu posso fazer por último, que nem cabo de mouse, cabo da tablet, cabo de tudo. Eu posso fazer depois.
quando a gente for fazer os detalhes finais, mas basicamente todos os contornos estão feitos, ok? A partir desse ponto do vídeo, tudo que vocês verem vai estar acelerado 4 vezes, ou seja, todo esse trecho do vídeo está 4 vezes mais rápido do que realmente levou tempo para fazer, ok? Por quê? Porque toda a parte do contorno que a gente fez no começo do vídeo tá com o tempo normal, com a narrativa certa e tudo direitinho. Como a parte de colorir a gente faz geralmente em blocos e são pedaços maiores, e realmente é mais o preenchimento do que qualquer outra parte de detalhes, então dá para acelerar essa parte que não tem problema nenhum. Então vamos lá. Quando vocês forem colorir, é que a gente precisa prestar atenção. A nossa primeira camada, que é a do desenho, ela ficou lá embaixo. Camada essa que tinha o desenho no papel que vocês fotografaram. Depois disso, o que vocês fizeram? Vocês foram lá, adicionaram uma nova camada em branco e colocaram o contorno. E é importante que a gente preste atenção nisso, porque aí a gente vai ter 2 camadas. E o que você vai fazer? Essa camada original, que era do seu desenho, ela vai estar bloqueada, e essa nova camada que você fez com o contorno também vai estar bloqueada. E onde vão essas camadas de preenchimento? Por exemplo, eu comecei pelo cabelo. Eu vou colocar uma camada e ela tem que ficar sempre no meio. Ou seja, a camada que está no topo de todas elas tem que ser a do contorno do desenho, que só tem os traços. E as camadas do meio, pensa como se fosse um grande sanduíche. O pãozinho de baixo, que é a base, é o seu desenho no papel, que está bloqueado e sem visualização. E o pãozinho de cima é o desenho do contorno. Eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem. Pensa como se essas camadas fossem um grande sanduíche e o recheio fossem os preenchimentos, que são as partes coloridas. Como vocês vão fazer? Separa um pedaço para cada cor. Eu fiz uma camada para o cabelo, uma camada para o rosto, uma camada para a camiseta, uma camada para os braços, outra camada para o computador, outra camada para a mesa. Por quê? Porque assim você consegue concentrar melhor esses blocos de cor e fazer isso da maneira mais correta possível. Segundo ponto do porquê é importante separar esses blocos de cor, porque assim você pode ter um controle maior. Então, por exemplo, vamos supor que eu não gostei do efeito do cabelo. Ele já tá numa camada dele, eu não preciso me preocupar. Eu só vou na camada dele e mudo a cor, ou excluo essa camada porque eu não gostei. Então, separando por blocos de cor, vocês vão ver que vai ser muito mais prático. Outra coisa que é importante, lembrem sempre que luz e sombra, ela precisa ser aplicada com uma certa lógica. Então, por exemplo, o meu desenho, que eu fiz aqui de exemplo para vocês, ele tá olhando para um monitor, ok? Vamos supor que essa cena se passasse à noite, o que teria que acontecer? O monitor é o meu foco de luz, certo? Então, tudo que está mais próximo do monitor, como por exemplo o meu rosto e a minha mão, tem que ficar levemente mais claro. Para isso, o que você vai fazer? Você pode ir lá e aumentar a luminosidade dessa cor, colocando mais branco, deixando ela mais próximo do branco no círculo cromático. O que significa que tudo que está atrás de mim, ou seja, as minhas costas, o banco e até a parte de trás do meu cabelo, podem ter a cor um pouco mais escura. Significa que você vai lá no círculo cromático e vai tirar essa parte de luminosidade. Lembrando que tudo isso é um processo, então você vai fazendo aos poucos. Nesse vídeo, eu fiz todos os preenchimentos e aí a única coisa que falta é fazer o acabamento de luz e sombra, que eu quero que vocês coloquem na arte de vocês, ok? Lembrem sempre que a minha arte ela é uma referência da ideia, da técnica, quais são os pincéis que vocês têm que usar e assim por diante. Mas no de vocês podem sempre e devem aplicar as técnicas de luz e sombra. Essa semana vai sair uma revisão de anatomia, ok? Essa próxima semana que vai vir agora vai sair revisão de anatomia. Eu espero que vocês realmente estejam estudando essa questão da anatomia, porque a gente está desenhando pessoas. Desenhar pessoas acaba que é muito fácil da gente acabar desenhando torto ou fazer errado. E para poder desenhar bem uma pessoa, a gente tem que ter técnica e tem que ter treino, ok? Do mesmo jeito que a gente já fez uma live falando sobre luz e sombra do de Cavalcante. Então eu gostaria que vocês aplicassem isso aos desenhos de vocês, sempre pensando assim, de onde está vindo a luz? A luz está vindo de uma janela do meu lado esquerdo? Então tudo que tiver do lado esquerdo tem que ficar um pouquinho mais claro
e tudo que tiver do lado direito tem que ficar um pouco mais escuro. E assim por diante. Então, aplicar luz e sombra no seu desenho depende de onde é o foco da sua luz e como funciona. Então, por exemplo, se é uma janela, é uma luz mais forte. Se é de um monitor, já é uma luz um pouco mais fraca, porque o monitor não irradia tanta luz quanto o sol, por exemplo. Então, o que vocês têm que fazer na hora de pintar? Você tem que pensar assim: a luz está vindo de cima, tudo que está próximo fica mais claro e tudo que está mais afastado vai ficando mais escuro, ok? Como deixar mais claro e mais escuro? Na bolinha que você escolhe a sua cor, você pode arrastar para cima para deixar mais claro ou arrastar para baixo para deixar um pouco mais escuro. Assim, quando você conseguir escolher a sua cor com a tonalidade um pouco mais escura dentro da sua própria paleta de cores, você consegue fazer esse padrão de luz e sombra. Lembrando, como eu havia dito, tudo isso é uma questão de treino e de observação. Então, todos os desenhos que a gente fez ao longo de julho, agosto, que foram desenhos para a gente observar, prestar atenção, ver o movimento das coisas, eles são importantes para que a gente aplique técnicas mais complexas como luz e sombra, perspectiva, proporção, anatomia. Então, tudo começa a partir do desenho da observação. Lembrando que, caso você tenha qualquer tipo de dificuldade, esteja com algum problema, ou mesmo que você não use o sketchbook, você use algum outro tipo de aplicativo para poder fazer o seu exercício, é só você deixar isso específico para mim quando for tirar dúvida. Então, por exemplo, professora, eu não uso sketchbook, eu uso o PicsArt Color Pintar e meu pincel não está funcionando. Você manda um áudio para mim lá via WhatsApp, você fala quem você é, fala qual é o seu aplicativo e me fala qual é a sua dúvida, que eu vou pegar e vou ver nesse aplicativo específico que você está usando o que pode estar acontecendo. Lembrem-se, é essencial que vocês não tirem print da tela. Quando me enviarem, procure usar o botão de compartilhar ou o botão de salvar, porque quando vocês tiram print da sua tela, a resolução fica muito baixa. Então a qualidade da sua imagem não fica bonita e vocês têm feito trabalhos muito bonitos, desenhos muito legais, pra acabar ficando estragado desse jeito, sabe? Porque com o print ele fica com a qualidade realmente muito, muito, muito ruim, entendeu? Por quê? Porque você tem que pensar assim, tudo que vocês estão fazendo vai para um vídeo, ok? Ele vai para um vídeo da amostra. E nesse vídeo as pessoas vão assistir em telas de celular ou elas podem assistir em telas de computador. Então a gente tem que sempre estar pensando na melhor qualidade possível, porque se a pessoa estiver assistindo uma tela bem pequenininha, ela também vai conseguir enxergar. Então evitem tirar esse print da tela de vocês, me enviem um arquivo da maneira que ele é. Então aperta o botão de compartilhar, vai lá e envia via WhatsApp com seu nome, fala qual é a sua atividade. E novamente, se você tiver dúvidas, e são dúvidas específicas do aplicativo que você está usando, é só me falar que aplicativo é esse, me mandar essa dúvida que eu vou ajudar vocês, ok? Lembrem sempre de continuar participando das rodas de conversa, lá eu tô dando todo o contexto das atividades que a gente faz e verificando quem são as pessoas que estão entregando e quais são os documentos que estão faltando, ok? Para finalizar, eu só vou colocar uma última camada como cor de fundo, que é a cor da minha parede, e aí eu vou salvar esse desenho e aqui está feito a arte autoral, atividades que eu tenho feito na quarentena e quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que compartilham aí comigo. Para finalizar essa arte, após esse vídeo eu vou colocar as telinhas ali do Google Meets para representar a nossa roda de conversa, ok?